Evangelho, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, e conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos traz a segunda parte do discurso que ontem ouvimos a respeito da prontidão que o Senhor faz a seus discípulos. No versículo 35, o discurso do Senhor começa com a afirmação: Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. E ontem vimos o significado dessas duas imagens e, ao mesmo tempo, a nossa meditação correu exatamente sobre a prontidão, o tema da prontidão. Então, ter um espírito de oração e, ao mesmo tempo, guardar a fé, ou seja, cuidar da nossa experiência de fé, da fortaleza interior que o homem adquire com a vivência de fé. O discurso do Senhor tem uma segunda parte. A primeira parte fala a respeito dessas duas qualidades que devem estar presentes na vida do discípulo do Senhor. Então, o espírito de oração e a firmeza de fé. A segunda parte do discurso, que começa com o versículo 39, Jesus apresenta então uma nova imagem e, a partir das palavras de Pedro, que coloca uma questão para ele: mas, Senhor, o que o Senhor está falando, Senhor, é para nós que estás contando ou para todos? E a partir dali o Senhor então vai apresentar aquilo que seria um segundo tema, mas esse segundo tema é o desdobramento do primeiro, pois vai apresentar a realidade, 4 realidades que podem se tornar realidade da vida do servo, daquele que segue o Senhor. E aqui a gente vai fazer essa percepção, o quanto os rins cingidos e a lâmpada acesa qualifica o servo para viver a fidelidade. As 4 imagens que o Senhor vai fazer referência é a do servo fiel e prudente, a do servo cínico, a do servo que é fraco, é débil em sua decisão e escolha, e daquele que é ignorante, que é descuidado, Então, antes de olharmos essas 4 imagens, vamos dar uma olhadinha nas palavras de Jesus. Jesus, inicialmente, diz, versículo 39, compreendei isso em relação ao que ele havia falado a respeito da prontidão.
rins cingidos e lâmpada acesa. E daí ele apresenta essa metáfora. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então, se ele tivesse a notícia, a informação, o horário, ele se prepararia para aquele horário, tentando evitar o pior. Olha aí, uma coisa interessante para a gente. Muitas vezes rezamos e temos uma vida, digamos assim, discipular, na tentativa de evitar o pior. E quando a ameaça de algo ruim acontecer passa, a gente deixa a vigilância, a gente deixa a vida de oração, a gente deixa de fortalecer a nossa fé. Quantas vezes só rezamos quando estamos sob a possível ameaça, digamos assim, da vinda de um ladrão, a roubar-nos, a usurpar-nos alguma coisa. E por esse ladrão podemos entender um sofrimento, uma dificuldade, um tempo de provação, e ali aguçamos atentamente, seja a nossa oração, seja o nosso espírito orante, seja também a nossa fortaleza. Então, logo passa a ameaça, também passa essa prontidão, também passam os rins cingidos e a lâmpada começa a querer apagar, não é verdade? Então, olha que interessante as palavras do Senhor. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Como ele não sabe, mas ele ama a sua casa, então, pelo desejo de ter a sua casa sempre bem, e sabendo que as ameaças existem e podem acontecer a qualquer momento, ele escolhe então permanecer com os rins cingidos e a lâmpada acesa, permanecer em prontidão. Pelo amor que ele sente à sua casa e pela clara consciência das ameaças que rondam e podem acontecer, ele mantém a vigilância, ele mantém a lâmpada acesa. É dessa forma que nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a mantermos a nossa vida de oração e o nosso cuidado com a fé. O ponto de partida é o amor que sentimos pela nossa casa. Nesse caso, poderemos entender a nossa vida, poderemos entender a nossa família, poderemos entender o exercício do nosso ministério, poderemos entender a nossa comunidade consagrada, a casa, enfim, o lugar, a eclésia, a comunidade reunida, a assembleia reunida, que o Senhor nos concede de participar e de chamar como nosso. Então, dessa experiência de amor por amar a sua casa e pela consciência que tem das ameaças que a ronda, então o cuidado ele se traduz em proteção, vigilância nesse sentido, daquele que está sempre atento para defender dos perigos. Então, nós não demonstramos o nosso amor apenas com declarações poéticas de bem-querer, mas também com as mangas arregaçadas da defesa e do cuidado. Assim, nós lembramos a imagem que ontem comentávamos, a respeito de São João Crisóstomo e da serpente que defende a sua cabeça diante do ataque da águia, porque ela sabe que se ali ela for ferida, tudo está perdido. Então, da mesma forma, nós somos chamados a guardar a nossa fé. E essa imagem que ontem nós falávamos se refere, poderemos também aproveitar aqui. É uma vigilância ativa, não só, ou seja, um amor que supõe um empenho. Eu sei que a ameaça está ali e preciso, por isso, admitir atitudes que me protejam. Então, evitar certos ambientes, evitar certas disposições para a própria vida, evitar certas condições, isso nos preserva e nos ajuda a preservar também aquilo que Deus nos concedeu. Mas, para que se faça, digamos assim, essa renúncia, para que se realize
essa abstinência de certos ambientes, lugares ou circunstâncias, é necessário que o amor que sentimos por aquilo que escolhemos seja realmente estável e forte, de maneira que a nossa escolha por renunciar outras coisas se faça clara, né? Então, assim também, o pai de família que mantém-se vigilante em alguns dias, onde a ameaça pode ser mais evidente, ele vai pagar o preço de dormir um pouco mais, de dormir um pouco menos, perdão. E o dia seguinte ele vai ter o seu cansaço, a sua faina maior. Por quê? Porque o dia anterior foi um dia de particular vigilância e exigiu dele sacrifício. E ele sacrificou-se por quê? Porque ama. Não sacrificou-se só porque existe uma ameaça próxima, mas ele sacrificou-se porque ele ama. E amando, ele soube perceber a ameaça mais próxima e, percebendo-a, ofereceu de si o que era possível para que o objeto amado permanecesse íntegro e livre do perigo. Assim também funciona o cuidado com a nossa família, assim também funciona a nossa vida interior, vamos dizer desse jeito, né? Funciona não é uma palavra muito boa, mas ajuda a gente a entender mais rápido. Essa é a mesma dinâmica da vida interior, onde a gente vai evitando as situações de pecado, as situações que podem nos levar a ofender de qualquer forma, de qualquer modo, a Deus, nosso Senhor. Bom, então, o exemplo ajuda a iluminar um pouco mais e a gente está entendendo as palavras de Jesus. Depois, o Senhor completa, versículo 40, vós também ficai preparados. E o Senhor acrescenta, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Muito bem, então a gente está preparado para não levar uma punição, para não levar um carão? Não é por aí. A gente tem que usar a mesma métrica. A métrica é sempre o ponto de partida do amor. Não. Então, por exemplo, Paulo continuamente fala que deseja o reino dos céus, que não vê a hora de estar junto com o Senhor, mas se para o Senhor é mais interessante que ele esteja aqui e cuidando e cumprindo o cuidado por aqueles que ele evangelizou, ele, Paulo, evangelizou, então Paulo se dispõe, mas o seu viver é Cristo e o morrer para ele é lucro, ele mesmo diz, né? Então, o desejo é a vinda do homem, a gente espera por esse momento, né? Nesse momento não é um momento que vai vir para nos aterrorizar, mas para ser o nosso canto de glória. Então, vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Mas o ficar preparado aqui não é para não correr o risco de ser surpreendido em uma punição. O ficai preparados. E o nosso coração está preparado, Senhor, por quê? Porque te amamos, esperamos esse dia, esperamos esse momento, desejamos, pegando aqui a imagem dos discípulos do domingo, né? Desejamos estar contigo na sua glória. Então, porque desejamos ficar contigo na sua glória, porque desejamos contemplar a sua face, a expressão ficai preparados não é um peso. Essa expressão só vai ser um peso se o nosso amor na espera por estar junto de Deus for muito fraco. Na medida em que você ama e deseja estar junto dele e deseja permanecer com ele na sua glória, ficar preparado vai ser uma alegria, ou seja, não dá para ser de outro jeito. Minha vida é uma contínua preparação porque eu desejo esse momento. Eu todos os dias me arrumo para encontrar o meu Senhor. Eu espero ansioso por esse dia em que vamos estar face a face. Eu desejo a cada dia que o Senhor me concede. Então, ficar preparado não é um peso, entendem? Agora, se a expressão ficar preparados é um peso, faz vir um certo temor, é porque o nosso amor pelo Senhor e por esse dia do Senhor, por estarmos junto dele,
ainda é um amor muito frágil. Então, olha aí um termômetro bacana para a gente ler o texto e para a gente perceber em que ponto nós estamos na nossa relação de amor a Deus. Ficar aí preparados deveria ser mais do que um convite e não uma ameaça, não uma intimidação, né? Se o amo, é claro, ficar preparado com certeza. Isso para mim é uma alegria, é o que eu mais quero, é estar sempre preparado para receber o meu Senhor. E aí a gente volta à imagem do servo. Bem-aventurado o servo que o Senhor, chegando meia-noite, 3 horas da manhã, seja a hora que for que ele chegou das núpcias, ele encontrou o servo ali, pronto para lhe abrir a porta. A alegria desse servo em ver a chegada do seu Senhor e estar com ele é tão grande que ele se dá o sacrifício da noite em claro. A noite em claro para ele não é um peso, é a expressão de um afeto, é a expressão do seu amor pelo seu Senhor. É claro que tem um preço, que é o cansaço do dia seguinte, da noite acordado. Mas não é um peso, ou seja, interiormente ele não vive isso como um peso. Ele vive isso como um ato que expressa o amor dele pelo seu Senhor. E toda expressão de amor no mundo tem o seu preço. E esse é um preço que vale a pena. Se nessa vida temos que pagar um preço, guarda isso contigo, meu irmão, que seja o preço de amar de todo o teu coração, com todo o teu coração. Pague esse preço. Inspirado em Cristo, sustentado pela fé, esse é um preço que vale a pena pagar. O preço que for necessário para amarmos de todo o nosso coração. Então, assim a gente completa a primeira parte e agora vem a pergunta de São Pedro. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? Bom, ainda bem que no todos eles estão incluídos, né? Então não é para nós ou para eles. A gente às vezes fala assim, né? E faz uma separação aqui, como se tivéssemos uma condição que nos permita de não ouvir algo que Deus diga, mas a gente não percebe isso na atitude de São Pedro. Lucas escreve de uma maneira muito sóbria, dizendo: Senhor, é para nós que estás falando ou para todos? Ou seja, serve sempre para a gente, mas é algo que fica reservado a gente ou que deve ser de todos, a começar por nós. Benditas palavras de São Pedro. Sim, muito bem, o Senhor responde. Qual é então o administrador? Fiel e prudente. E essa é uma característica interessante. Lucas quase sempre começa do positivo ao negativo, as suas referências. São 4 referências que vão aparecer. E ele começa pela referência mais relevante, ou pela principal referência, ou pela referência que é aquela norteadora. Então, qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Aqui, fiel e prudente são as características daquele que tem os rins cingidos e a lâmpada acesa. A fidelidade se revela na custódia do dom de Deus, que é a fé, a lâmpada acesa, e a fidelidade também se revela nos rins cingidos como sinal de prontidão. A prudência também se revela na lâmpada acesa, pois ele não caminha com a, digamos assim, tentativa e erro, né? Ou seja, se tem pouca luz, eu posso me confundir, mas quando a luz está bem acesa, não sobra espaço para confusão. Então, assim também o homem que caminha à luz da fé, ele não sobra espaço na sua vida para se confundir a respeito da vontade de Deus. Mas um homem que deixa a fé como uma coisa que está na sua vida para ser pega só nos momentos de dificuldade, pode ser que ele se confunda com muito mais facilidade
sobre as coisas de Deus nos momentos de alegria, bem como nos momentos de provação que a vida vai lhe reservar. Então, aqui é prudência. A lâmpada acesa é sinal de prudência. E os rins cingidos também traduz o sinal de prudência. Mas qual sinal de prudência, padre? Aquele relacionado à ameaça que se faz. A gente pega aqui a imagem da casa, né? Então, se não estiver... Tem dias em que a gente percebe que existe uma ameaça contra aquilo que é o patrimônio que amamos. Então, os rins cingidos retratam essa prudência. Eu não posso ver uma ameaça àquilo que amamos, que nesse caso é a integridade da alma, o bem espiritual da nossa família, o bem espiritual da nossa comunidade, e deixar as coisas acontecerem. Ou seja, e não me colocar em guarda na oração. Estou vendo uma ameaça espiritual à integridade, à comunhão com Deus na minha alma, eu preciso me colocar em guarda para a oração, preciso cingir os rins. Se eu vejo uma ameaça espiritual que possa vir contra a minha família, intuo que está se formando uma ameaça, preciso cingir os meus rins, preciso estar em prontidão de oração, em atenta vigilância, rosário na mão, Santa Missa, e assim vamos, né? Então, os rins cingidos aqui também são sinal de prudência. O homem prudente é aquele que, intuindo que uma ameaça se faz possível e em tempo para acontecer, ele então se coloca prontamente preparado. Então, isso é muito interessante, essa seleção enquanto fiel e prudente, né? O primeiro servo, o servo fiel, é também o servo prudente. Depois, para ele, o Senhor declara: feliz aquele servo que o Senhor encontrar assim, ao chegar, verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Então, o reconhecimento vem com a entrega ainda maior dos bens do Senhor. A imagem sucessiva é a imagem do servo cínico, daquele que tem conhecimento do que disse o seu Senhor, sabe da autoridade do seu Senhor, mas faz de conta que não sabe e age em favor de si próprio, né? Então, o cinismo acontece porque ele não desconhece, mas ele prefere não tomar como prioridade para si. Eu sei, eu entendo, mas deixemos como estão as coisas. Isso é algo terrível. E o Senhor fala, né? Se isso acontecer, ele o partirá ao meio, é a pena maior. E lhe diz, ele terá a sorte dos infiéis, pois se comportou com infidelidade em relação à palavra do Senhor. Agora, tem também as outras duas realidades. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, mas não se preparou, ou seja, deu-se pouco a trabalhar. Não empenhou-se, como nós falávamos ainda há pouco, né? A vigilância, ela supõe sacrifício, ela supõe entrega, ela supõe que a gente pague um preço, mas ele não quis pagar esse preço, ou não conseguiu pagá-lo por suas limitações, ou seja, por ser frágil. E desse modo vai ter também um reconhecimento, a justiça vai dar o reconhecimento a esse ato, né? Enquanto o primeiro, pela fidelidade e a prudência, recebeu o máximo prestígio, o outro, pelo cinismo, recebeu a máxima condenação, esse vai receber aquilo que é necessário para reparar as suas faltas, porque, tendo consciência, não quis dar-se ao trabalho. Então é interessante que o Senhor reconhece que uma parte de sacrifício que compete a nossa é esperada por Deus. O Senhor espera que nós possamos dar-nos ao trabalho para consolidar aquilo que Ele nos propõe. Então, o Evangelho, em outras palavras, ele é empenhativo e o Senhor sabe o tanto desse empenho e Ele espera que a gente se empenhe. Então, vamos lá, sem corpo mole, vamos arregaçar a manga
e vamos consolidar aquilo que o Senhor inspira e conduz em nossos corações. E o quarto e último exemplo é daquele que, não tendo conhecimento, ou seja, alcançado, por assim dizer, pela ignorância, ou não conseguindo superar as fronteiras da ignorância e do pouco conhecimento, fizeram coisas que não eram dignas, ou consentiram em coisas que não eram em acordo com a vontade do seu Senhor, ou que não levaram a honra do nome do seu Senhor. Então esses também vão ter o seu preço, o seu peso na justiça, o que significa dizer que o Senhor, ele não tira a responsabilidade nossa de buscar aquilo que Deus nos propõe. Olha que interessante. Isso para a gente é significativo, porque todos nós já recebemos a fé no dia do nosso batismo, mas muitos ainda permanecem apenas com a consciência de que um dia receberam a fé, mas nunca se deram nem mesmo o mínimo trabalho de tentar compreender um pouco mais o valor e o significado disso, permanecendo assim numa ignorância, que a gente normalmente vai atribuir essa ignorância à falta da evangelização. Em parte, as faltas na evangelização permitem que muitas almas permaneçam na ignorância, mas são muitas as almas também que, tendo acesso à evangelização e o anúncio da fé, não se deram ao trabalho de andar para além da própria ignorância e vão responder diante do Senhor, porque isso também é uma tomada de atitude, não aquela admirável aos olhos de Deus, mas aquela que diante da justiça vai ter também o seu peso e vai ser considerado, e o Senhor deixa isso muito claro. Então agradeçamos a Ele por não estarmos mais na ignorância, peçamos o socorro do Senhor para que possamos superar todo o cinismo que possa acontecer e toda a tentativa de ter um ócio na vida espiritual, acreditando que ela se apronta por si mesmo, e peçamos a Ele a graça de sermos fiéis e prudentes a cada passo na vida evangélica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.